acerca principalmente da nossa responsabilidade, principalmente acerca de nuestra responsabilidad, no sentido representativo. en el sentido representativo. Então dizíamos que somos filhos de Deus, Entonces decíamos que somos hijos de Dios porque a palavra afirma isso, porque la palabra lo afirma, mas não somente filhos. pero no solamente somos hijos, Nós somos filhos para dar frutos, sino que somos hijos para dar fruto e que esse fruto permaneça, y que ese fruto permanezca, a fim de que o Pai seja glorificado. con el fin de que el Padre sea glorificado. Então nós estávamos conversando ontem Entonces estábamos conversando ayer a importância, irmãos, la importancia, de hermanos, que isso não seja apenas mais uma conferência, de que esto no sea solamente un tema de una conferencia más, mais um momento de tocarmos nas mesmas coisas. sino que no sea un momento de volver a tocar en las mismas cosas. Paulo chega a dizer que falava as mesmas coisas Pablo algunas veces dice que él estaba hablando acerca de las mismas porque era cosas segurança para os irmãos. porque era una seguridad para los Então hermanos. tem esse aspecto de segurança falar as mesmas coisas. Entonces hay un aspecto de seguridad cuando se hablan de las mismas cosas. O outro aspecto ¿Y cuál es el otro aspecto? é que o Espírito Santo, Es que el Espíritu Santo, que sabe edificar como ninguém, que sabe edificar como ninguém, como somente- ninguno, ele mesmo él mismo sabe qual é a nossa necessidade. Él mismo sabe cuál es nuestra necesidad. Então ele nunca vai dar aquilo que nós queremos, Entonces Él no nos va a dar solamente lo que nosotros queremos, senão aquilo que nós precisamos. sino aquello que nosotros necesitamos. Ele vai seguindo bem devagar Él lo hace de una manera que es muy despacio nesse processo de edificação da sua casa. en el proceso de edificación de su casa. Então muitas vezes precisamos falar novamente Entonces algunas veces necesitamos hablarlo aquilo nuevamente que já ouvimos, para aquellos que ya lo escuchamos aquilo que já ouvimos. y aquello que ya escuchamos. Porém, Sin embargo, isso não quer dizer que precisamos ouvir sempre as mesmas coisas. eso no quiere decir que nosotros necesitamos estar escuchando siempre Se las o mismas Espírito cosas. insistir com as mesmas coisas, Pero si el Espíritu insiste con las mismas cosas, é porque nós ainda não aprendemos a lição. es porque a veces nosotros somos quienes no aprendemos la lección. Então ele não vai pular etapa, Entonces Él no va a saltarse esa etapa, ele não pula etapa. porque Él no se salta las etapas. Eu posso estar falando de escatologia. Y yo puedo estar aquí hablando de Eu escatología. posso ficar muito animado por estar falando de Y escatologia. yo puedo estar muy animado hablando de escatología. Mas se ainda há problema Pero si aún hay problema na minha compreensão do fundamento, en la comprensión del fundamento, então há problema aí. entonces va a haber un problema ahí. Então o Senhor não nos edifica com aquilo que queremos, Entonces el Señor no nos edifica con aquello que senão nosotros com aquilo queremos, que nós precisamos. sino con aquello que necesitamos. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito sea el nombre del Señor. Então nós vamos à carta de Paulo aos Coríntios, Entonces estuvimos mirando la carta de Pablo a los no Corintios capítulo 3. en el capítulo 3. Ontem Ayer houve alguma dificuldade yo estuve escuchando acerca de alguna dificultad de alguns poucos irmãos de algunos pocos hermanos acerca de uma expressão que utilizamos acerca de una expresión que utilizamos na questão da economia divina. acerca de la economía E divina. ontem nós expressávamos Y lo que nosotros expresábamos ayer, que a economia divina que es la economía divina, fala daquilo que é próprio do Filho. es aquello que se refiere a lo que es propio del Hijo. Essa não é uma economia secular, No nos estamos refiriendo a una economía secular, essa é a economia divina. sino a la economía divina. Então vamos nos lembrar, Entonces vamos a recordar algo. aquelas colunas Aquellas columnas lavradas por sabedoria, que son labradas por la sabiduría, elas têm uma sequência lógica. ellas tienen una secuencia lógica. Então vamos nos lembrar, Entonces vamos a recordar primeira coluna, la primera o columna, mistério de Deus Cristo. el misterio de Dios que es Cristo. A segunda coluna La segunda columna é edificada es edificada na medida que nós, a igreja, en la medida que nosotros como nos iglesia relacionamos com a primeira coluna. nos relacionamos con la primera Então, columna. na medida que conhecemos a Deus em Cristo, Entonces, en la medida que conocemos a Dios en uma segunda Cristo, coluna começa a ser lavrada na nossa vida. esa segunda columna empieza a ser labrada en nuestra Qual é vida. essa coluna? ¿Y cuál es esa columna? O mistério da vontade divina. El misterio de la voluntad divina. Porque se nós não conhecemos a Deus, Porque si no conocemos a Dios, também não conheceremos os seus propósitos. tampoco conoceremos sus propósitos. Ele só apenas revela os seus propósitos Él solamente revela sus para os propósitos seus amigos. para sus amigos. Por isso que ele diz: Por eso es que Él não dice, vos chamo mais servos, ya no los llamaré más porque os siervos, servos não sabem de uma forma tão profunda as coisas do seu Senhor. porque los siervos no saben de una manera tan profunda los aspectos de su Señor. Então, o que ele quer de nós? Entonces, lo que Él quiere de nosotros Mais do que servos, es que más que siervos, ele quer amigos, Él quiere amigos, ele quer relacionamento.
Él quiere tener una relación con nosotros. Amém? Amén. Então você vai observar Entonces ustedes pueden observar que a edificação da igreja, que la edificación de la iglesia ela depende da vida relacional com Deus. depende de una vida relacional con Não Dios. vai haver o lavrar dessas colunas de sabedoria Usted no va a ver labradas esas columnas de sabiduría se não há si no hay uma relação de intimidade com o nosso Deus. una relación de intimidad con nuestro Bom, Dios. logo depois, logo quando começamos a compreender a vontade divina, Y luego que empezamos a comprender la voluntad divina, descobrimos que não existe apenas um Deus, descubrimos solamente que no existe solo un Dios, mas um Deus que tem vontade. sino que es un Dios que tiene voluntad. E aí nós entendemos Y ahí entendemos porque a nossa vontade não pode prevalecer. porque es que nuestra voluntad no puede prevalecer. Porque um querubim já fez isso. Porque yo quiero... Um querubim já fez isso. Porque un querubín ya lo hizo. E isso trouxe grandes danos à humanidade. Y eso produjo grandes daños a la humanidad. Então, aquela vontade única que havia no universo Entonces aquella voluntad única que había en el passou universo, agora a haver duas vontades. pasaron entonces a ver ahora dos voluntades. Então, agora Deus tem que tratar com essa segunda vontade. Y ahora Dios debe tratar con esa segunda E voluntad. foi exatamente assim que ele fez. Y fue exactamente eso lo que él Por isso hizo. que todos aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, Por eso es que todos aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que él va, precisam ter esse entendimento. necesitan tener ese Isso precisa entendimiento. arder no nosso coração. Y eso necesita estar en nuestro Isso corazón. não pode estar apenas no nosso entendimento. No puede estar solamente en nuestro E entendimiento. qual é o entendimento? ¿Y cuál es nuestro entendimiento? De que a vontade nossa precisa ser quebrantada De que nuestra voluntad necesita ser quebrantada. para que ele possa passar com a sua única vontade. Para que él pueda pasar o prevalecer con su única Então voluntad. isso é uma espécie de coluna lavrada em nós por sabedoria. Entonces eso es lo que podemos ver en esas columnas que fueron labradas o son labradas por la sabiduría. Então sabedoria aqui Entonces sabiduría aquí é a sabedoria personificada de es Deus. la sabiduría personificada de Dios. Isso é o que Provérbios capítulo 9 nos ensina. Y eso es lo que nos enseña Proverbios E capítulo também quando 9. você pega o contexto do capítulo 8, Y también cuando usted alcanza a ver el contexto en el então ali capítulo vai 8, falar para você que essa sabedoria de fato é personificada. ahí en realidad nos damos cuenta que esa sabiduría de hecho ya es personificada. Então você agora vai para uma terceira coluna, Ahora entonces usted mira una tercera columna, porque se Deus tem uma vontade, porque si Dios tiene una ele voluntad, precisa fazer prevalecer a sua vontade. Él necesita que su voluntad prevalezca. Então ele tem um plano, Entonces Él tiene un plan. ele não conta com o seu plano nem com o meu. Él no cuenta ni con su plan ni con el Nós não mío. precisamos acrescentar nada a isso. Nosotros no necesitamos añadirle nada Se a eso. acrescentamos um pelo a isso, Si le añadimos solamente un pelo a esto, pequeno pelo, un pequeño nós pelito, danificamos a obra de Deus. nosotros lo que hacemos es dañar la obra Então de nós Dios. somos chamados Entonces nosotros para somos sermos llamados filhos da obediência, para ser hijos de obediencia, para obedecer o seu propósito eterno, para obedecer su propósito eterno, que se desenvolve que se a desarrolla partir de uma economia. a partir de una economía. Então essa economia, Entonces esta economía, Paulo chama aqui no capítulo 3, como así como Pablo la llama aquí en el ele capítulo 3, chama o mistério da economia divina. él se refiere como el misterio de la economía divina. E o que deveria ser esse mistério? ¿Y cuál debería ser ese Então misterio? imediatamente se estabelece outra coluna, Entonces ahí es donde vemos que se establece o se o empieza a labrar otra mistério da columna, piedade. el misterio de la piedad. Então veja comigo, Entonces miren se conmigo, Deus tem um plano, si Dios tiene un eu plan, pergunto a você, yo les pregunto, quem vai realizar esse plano? ¿quién va a realizar ese plan? Você ou eu? ¿Usted o yo? O seu filho. Es su hijo. Ninguém tem capacidade de realizar Nadie más tiene la capacidad de hacer a eso, obra de Deus. hacer la obra de Dios. Quem faz a obra de Deus Quien hace la obra de Dios é Deus mesmo. es Dios Você mismo. sabe por que há tanta confusão na Terra? ¿Y usted sabe por qué hay tanta Porque as confusión en la pessoas estão tierra? fazendo obras Porque los hombres están haciendo e obras, estão fazendo obras em nome de Deus. están haciendo obras en nombre de Mas Dios, muitas delas, pero muchas de estas, Deus não está assinando embaixo. Dios no está detrás Porque de eso. ninguém pode fazer a obra de Deus Porque nadie puede hacer la obra de que não Dios seja o próprio Deus. que no sea el propio Dios. Então, quem vai realizar a sua vontade? Entonces, ¿quién va a realizar su voluntad? Esse é o seu filho. Ese es su hijo. Então, por isso que é Deus Entonces, por eso es que Dios manifestado na carne. manifestado en carne. Amém? Amén. Esse mistério da piedade Ese es el misterio de la fala piedad, da obra que Cristo está fazendo. que habla de la obra que Cristo está haciendo. Mas qual é o modelo dessa obra? Pero ¿cuál es el modelo de esta O obra? mistério da economia divina. El misterio de la O economía mesmo divina. Cristo que faz a obra El mismo Cristo que hace la obra é o mesmo Cristo que também é o mistério da economia. es el mismo Cristo que también es el misterio Ele de não esa só economía. faz uma obra, Y Él no solamente hace ele la obra, faz uma obra segundo um modelo. Él hace la obra según el E modelo. esse modelo
modelo é Ele mesmo. Y ese modelo es el mismo. Nós não entramos com 1 centavo nessa história, irmãos. Nosotros ni siquiera participamos con un centavo en esa Nós só historia. chegamos e somos beneficiados por tudo que Ele fez. Nosotros solamente llegamos y ya somos beneficiarios de todo lo que él hizo. Então, se voltamos nesse ponto, Entonces, concordamos ahí en ese do punto que seria a economia, de que lo que sería la é o economía, desenvolvimento administrativo do propósito divino. que es la economía, es ese desarrollo administrativo del propósito divino. E quem é esse propósito divino? ¿Y quién es ese propósito divino? O Senhor, nosso Deus. El Señor nuestro Dios. Então, a palavra oikonomia Entonces, esa palabra oikonomía é da palavra que tem 2 vocábulos grego, es una palabra compuesta por 2 vocablos Oiko y griegos, nomos. que es oiko y nomos. e oiko é casa, Oiko es casa e nomos são as regras ou as normas. y nomos son las reglas o las normas. Então, o que é a economia divina? Entonces, ¿qué es economía divina? São as regras da vontade divina Son las reglas de la voluntad divina que deve ser administrada na vida da igreja. que debe ser administrada en la vida de la E iglesia. que regras são essas? ¿Y cuáles son esas reglas? Então, aqui começou uma dificuldade com alguns irmãos desse entendimento. Entonces aquí empezamos a... Alguma dificuldade de entendimento Ok, dos irmãos? ayer se manifestaron algunas dificultades de entendimiento al respecto. Porque eu dizia que essas regras Porque yo decía que esas reglas é o Evangelho. es el Evangelio. Por que dizemos isso? ¿Y por qué decimos eso? Porque o Evangelho é a pessoa, Porque el Evangelio es la persona, é a obra es la obra e os ensinamentos. y las enseñanzas. O Evangelho não é só a pessoa, El Evangelio no es solamente una persona, mas também a sua obra sino que también es su e obra os seus y ensinamentos. sus enseñanzas. O Evangelho não é só os ensinamentos. El Evangelio no solamente son enseñanzas. Você não pode apenas ensinar os ensinamentos de Jesus, Usted no puede solamente enseñar las enseñanzas de Jesús, porque esses ensinamentos porque esas são enseñanzas precedidos por uma pessoa. son precedidas por una persona. Então você tem a pessoa Entonces usted tiene la você tem persona, a obra tiene la obra e você tem a doutrina. y también tiene la O doctrina. conjunto desses 3 elementos El conjunto de estos 3 é elementos o mistério da economia divina. es el misterio de la economía Esse é divina. o modelo que glorifica a Deus. Ese es el modelo que glorifica a Se Dios. você e eu fizermos qualquer coisa fora dessa economia, Si usted y yo hacemos cualquier cosa que esté fuera de esa a economía, obra está danificada. la obra ya se dañó. Então, o centro da nossa mensagem, Entonces, el centro de nuestro mensaje, a quinta essência de tudo isso, la quinta esencia de todo esto, é de que a obra de Deus es que la obra de é a Dios manifestação do Filho de Deus es la manifestación del Hijo de na Dios vida do seu povo. en la vida de su pueblo. O Pai só pode ser glorificado El Padre solo puede ser glorificado a partir da manifestação do seu Filho, a partir de la manifestación de su Hijo agora na vida da igreja. y ahora en la vida de la iglesia. Amém? Amén. Então, vamos a Efésios capítulo 3 ainda. Entonces vamos ahí a Efesios capítulo 3. Versículo 1 diz assim: El versículo 1 dice Por así: esta causa eu, Paulo, Por esta causa yo, Pablo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós. prisionero de Jesucristo por vosotros, gentios. los gentiles. Por esta causa. Por esta causa. Paulo é um homem que tem uma causa. Pablo es un hombre que tiene una causa. Daqui a pouco você vai ver novamente esse homem falando novamente dessa causa. Y de aquí a poco usted va a ver nuevamente a este hombre hablando nuevamente de esa E causa. ele diz: por essa causa me ponho de joelhos. Y él dice que por esta causa yo me pongo de rodillas. Paulo tem uma causa. Pablo tiene una E causa. por essa causa ele se põe de joelhos. Y por esa causa él se pone de rodillas. Irmãos, eu não sei se nós temos clareza da causa. Hermanos, yo no sé si tengamos claridad de cuál es esta Porque causa. quanto mais essa causa ficar clara aos nossos olhos, Porque entre más esta causa queda clara a nuestros quanto ojos, mais os nossos olhos forem abertos para esta causa, entre más nuestros ojos sean abiertos a esta causa, então mais dobraremos os nossos joelhos. más doblaremos también nosotros Muitas nuestras vezes rodillas. a falta Entonces, la de falta dobrar os nossos joelhos de doblar nuestras é porque os rodillas nossos olhos provavelmente não tenham sido completamente abertos es porque probablemente nuestros ojos no han sido totalmente abiertos à causa de Deus. a la causa de Dios. Deus tem uma causa Dios tiene una causa que é maior do que a nossa causa. que es mayor que nuestra causa. É maior do que a sua e a minha família. Es mayor que su familia o la mía. É maior do que o seu e do que o meu bem-estar. Es mayor que su bienestar o el mío. É bem maior do que o seu e o meu trabalho. Es mucho mayor que su trabajo É o el maior do mío. que todos nós juntos. Es mucho mayor que todos nosotros juntos. Essa é a causa de Deus. Esa es la causa de E os Dios. nossos olhos precisam ser abertos para Y isso. nuestros ojos necesitan ser abiertos Que a nós eso. estamos envolvidos num tão grande privilégio Que estamos involucrados en un gran de privilegio termos sido chamados al que hemos sido llamados para representá-lo. para representarlo. Amém? Amén.
Então ele segue aqui dizendo, Entonces él continúa no diciendo versículo 8, en el versículo 8, eu preciso dizer aos meus irmãos y yo necesito decirles, mis que o hermanos, contexto do versículo 1 até o versículo 7, que el contexto del versículo 1 al 7 ele está falando do mistério de Cristo. está hablando del misterio de E Cristo. o que é o mistério de ¿Y Cristo? cuál es el misterio de Cristo? Cristo formado no corpo de Cristo. Cristo formado en el cuerpo de Cristo. Então, quando temos a igreja, Entonces, cuando tenemos la iglesia, quando temos mais de 2 lavados em seu sangue, cuando tenemos más de dos, em seu sangue, cuando tenemos más de dos que estén lavados en su sangre, amém? Quando temos mais de 2 lavados em seu sangue, o sea, tenemos iglesia cuando hay más de dos personas que hayan sido lavadas por su sangre. amém? Mas quando temos a sua vontade, Pero cuando tenemos su voluntad, quando o mistério de Cristo, cuando el misterio de quando Cristo, Cristo começa a ser formado em seu corpo. cuando Cristo empieza a ser formado en su cuerpo, Então, como aquela forma embrionária de Cristo no nosso espírito, entonces es como una manera embrionaria de Cristo en nuestro que espíritu, precisa entrar em todas as áreas escusas da nossa alma. que necesita entrar en absolutamente todas las áreas de nuestra alma. Então você vai concordar comigo que agora começa uma grande batalha, Entonces usted aquí va a estar de acuerdo conmigo en que aquí inicia una gran batalla, porque de alguma forma nós não queremos ceder, porque nosotros no queremos ceder, mas Ele não vai nos perder. pero Él no nos va a perder. Então aqui agora temos uma batalha. Entonces aquí ahora tenemos una Mas batalla, bendito seja o Senhor, pero bendito sea el Señor, e Ele nunca perdeu uma batalha. que Él nunca perdió una batalla, E certamente Ele também vai prevalecer, y ciertamente Él también va a prevalecer, não só sobre os seus inimigos, no solamente sobre sus mas enemigos, também sobre a nossa vontade, sino también sobre nuestra para que voluntad, novamente haja uma única vontade no universo, para que nuevamente haya una única voluntad en el universo, não duas, no dos, apenas uma, sino solo una, a vontade divina. que es la voluntad divina. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Então, o Señor. versículo 8 ele fala: a mim, o menor dos santos, Entonces ahí el versículo 8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los me santos, foi dada esta graça me fue dada esta de gracia anunciar entre os gentios, de anunciar entre los por gentiles meio do Evangelho, el evangelio, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. de anunciar entre los gentiles por medio del evangelio las inescrutables riquezas de Cristo. Então, Paulo precisa anunciar o Evangelho. Entonces Pablo necesita anunciar este evangelio. Nós precisamos, amados irmãos, sofrer a ação do Evangelho. Y nosotros, amados hermanos, necesitamos sufrir A ação do Evangelho. esa acción del evangelio. Se nós não sofremos a ação do Si Evangelho, nosotros no sufrimos esa acción del evangelio, não haverá transformação. no va a haber ninguna transformación. Porque vida eterna Porque la vida é eterna uma coisa, es una cosa, salvação salvación é outra coisa. es otra cosa. Então, vida eterna Entonces la vida é eterna receber a Cristo como seu suficiente Salvador. es ver a Cristo como nuestro suficiente Salvador. Porém, salvação Sin embargo, la é muito salvación mais amplo, es algo más amplio, porque vida eterna porque es la vida é o eterna, ato de crer na pessoa do Filho de Deus. es el acto de creer en la persona del Hijo de Dios. Mas salvação, Pero salvación, eu não sou salvo apenas yo no soy solamente salvo, da condenação futura, no soy solamente salvo de la condenación mas futura, preciso ser salvo de mim mesmo, sino que también necesito ser salvo de mí a minha mismo, alma, de mi alma, meus mis pensamentos, pensamientos, minha vontade, mi meus voluntad, mis sentimentos. Tudo sentimientos. isso precisa ser cheio de Cristo. Todo eso necesita ser lleno por Cristo. Então, salvação Entonces la salvación demanda mais tempo do que vida eterna, demanda más tiempo que la vida eterna, porque vida eterna é um ato, porque la vida eterna es un hecho salvação y la são salvación muitos atos. son muchos É a hechos. ação do Evangelho ganhando a cada dia o nosso viver. Es la acción del evangelio ganando cada día de nuestro Então, vivir. Paulo precisa anunciar as verdades do Evangelho, Entonces Pablo necesita anunciar estas verdades del porque evangelio, porque a fé vem pelo ouvir porque la fe viene por el oír e ouvir a palavra de Deus. y el oír por la palabra de Dios. Então, quando há fé Entonces cuando hay e fe quando você crê, y cuando usted cree, o Espírito Santo então pode fazer esse milagre entonces el Espíritu Santo puede hacer ese de milagro, trazer a realidade espiritual de traer una realidad para espiritual você e para mim, para usted y para mí, daquilo que Cristo fez há 2000 anos atrás. de aquello que Cristo hizo hace 2000 años atrás. Então, essa obra, Entonces en esta hora nós precisamos sofrer a ação do Evangelho. nosotros necesitamos sufrir esa acción del evangelio. Não ouvir sobre o Evangelho, No solamente oír acerca del mas evangelio, receber o Evangelho sino recibir el evangelio na sua totalidade, en su totalidad, a fim de que ele possa a fin de que Él pueda ir trabalhando conosco ir trabajando na con medida que nosotros vamos recebendo. en la medida en que lo vamos recibiendo. Versículo 9, En el versículo e 9, demonstrar a todos y de aclarar a todos qual seja a dispensação do mistério. cuál sea la dispensación del E misterio. aqui a palavra dispensação é a palavra
oikonomia, Y aquí esta palabra dispensación es la palabra a oikonomía, economia do mistério. que es la economía del misterio. E de quando é essa economia? ¿Y de cuándo acá salió esa Ela economía? é atemporal. Ella es atemporal. Então ele diz aqui que desde os séculos Entonces aquí dice que desde los siglos esteve oculto em Deus que tudo criou. estuvo oculto en Dios todas aquellas cosas que Él creó. Então esse arranjo administrativo de Deus, Entonces este arreglo o administrativo de Dios, mistério da economia divina, el misterio de la economía esteve no divina, coração de Deus desde a eternidade. estuvo en el corazón de Dios desde la eternidad. Porque se Deus é eterno, Porque si Dios es eterno, seus propósitos são eternos. sus propósitos también son eternos. Seus projetos Sus proyectos também são eternos. también son eternos. Sua economia, Su economía, Paulo está acabando de nos dizer, porque aquí Pablo nos lo acaba de que é decir, desde os séculos, que desde los siglos também é eterno. también es Tudo eterno. que está em Deus Todo lo que está é en Dios totalmente atemporal. es totalmente atemporal. Tudo está na eternidade com Ele. Todo está desde la eternidad Ele con Él. cria o tempo, Él crea un as tiempo sementes da vontade divina y hay como semillas de la voluntad divina estão no Gênesis. que están desde el Génesis. Mas quando você estuda Efésios, Pero cuando usted estudia aquí você vai Efesios, ver que Efésios está antes do Gênesis. usted se va a dar cuenta que Efesios está incluso antes de Génesis. Porque Efésios, Porque Efesios, a carta de Paulo aos Efésios, o sea, la carta de Pablo a los está falando Efesios, das questões da eternidade. está hablando de cuestiones de la Bom, eternidad. como Deus é eterno Y como Dios es e a eterno, eternidade o acompanha, la eternidad lo acompaña. então ele precisa do tempo Entonces Él necesita del para tiempo que ele possa fazer a sua vontade. para que Él pueda hacer su voluntad. Então entra o Gênesis. Y ahí es donde entra São as Génesis, sementes que son como semillas da obra divina. de la obra E a divina. partir daí ele vai dar seguimento do seu trabalho. Y a partir de ahí Él va a hacer seguimiento de su trabajo. Agora olha que coisa interessante, irmãos. Y ahora miren aquí algo interesante, E hermanos. demonstrar, versículo 10, Ahí en el versículo 10 para que agora pela igreja dice, para que ahora por la iglesia a multiforme sabedoria de Deus dice, para que la multiforme sabiduría de Dios seja conhecida dos principados e potestades. sea conocida por los principados y potestades. Continuamos ainda na introdução de Aquí, ontem. aún estamos en la introducción, Estamos falando ainda das mesmas coisas. aún estamos hablando acerca de las mismas cosas. Meus irmãos conseguem acompanhar? Y si me están acompañando, hermanos, Amém? Olha a importância da igreja, irmãos. ¿cuál es la importancia de la iglesia, hermanos? Lembra daqueles 3 grandes espetáculos que nosso irmão nos mencionava? ¿Recuerdan aquellos grandes 3 espectáculos que mencionábamos? A Trindade, La Trinidad, a encarnação do la Verbo. encarnación del Verbo, Não tenha a edificação da igreja como coisa pequena, irmãos. y no tenga la edificación de la iglesia como algo pequeño, hermano. Por que isso? ¿Por qué? Porque para que agora, Porque para que ahora, não antes, no antes, esse mistério divino, ese misterio divino, esse mistério que estava dentro de Deus, ese misterio que estaba dentro de Dios, agora vai ser demonstrado através do seu Filho. ahora va a ser demostrado a través de su Então, Hijo. quando o seu Filho vem a essa terra, Entonces, cuando el Hijo viene a esta e tierra, quando ele sobe aquela cruz, y cuando Él sube a aquella quando ele cruz, entrega aí a sua vida, y donde entrega allí su e vida, você sabe que uma lança o perfurou ao seu lado, usted también recuerda que una lanza perforó su costado, e aí sai sangue e água, ahí salió sangre y e o agua, sangue vai começar a apagar tudo que está negativo no universo. y esa sangre va a empezar a apagar todo aquello negativo que se encuentra Tudo en que el está universo. negativo no universo vai ser tratado na morte de Y Cristo. todo aquello negativo que se encuentra en el universo va a ser Mas então tratado para con la quê? sangre de E Cristo. por que aparece a água? Entonces, ¿para qué y por qué aparece el agua? Porque a água vai introduzir o novo. Porque el agua va a introducir O novo. el nuevo. El novo. El nuevo. O novo homem, Esa agua va a introducir el nuevo hombre, segundo Cristo. según Cristo. O homem segundo o coração de Deus. El hombre según el corazón de Dios. Então, certa vez, Entonces, alguna vez querido irmão estava compartilhando había un querido hermano que estaba e ele compartiendo menciona o que eu vou algo mencionar para vocês agora. y él mencionó algo que yo les voy a contar a ustedes ahora. E ele diz que esse mistério que é Cristo, que está oculto em Deus, Él dijo que este misterio que es Cristo y que está oculto en Dios, agora ele está naquela cruz. ahora Naquela cruz. está en aquella cruz E o seu lado vai ser aberto. y su costado va a ser abierto. E agora vai aparecer algo, Y ahora va a aparecer allí algo, sangue e água. sangre y Então o agua. sangue ele vem para perdoar os nossos pecados. Entonces la sangre viene para perdonar nuestros E pecados a água vem para nos introduzir nele. y el agua viene para introducirnos O en que él. isso significa? ¿Y qué es lo que significa esto? É como se o Espírito Santo Es como si el Espíritu tivesse com Santo uma das suas mãos tuviera en una de sus manos, penetrado o lado do nosso Senhor es como si con una de sus manos hubiese penetrado un costado del Señor e puxasse de lá y sacara de allí a igreja
sacara de allí a la A iglesia. igreja nasce do seu lado. Porque la iglesia nace de su Porque costado. essa é exatamente a referência que nós temos de Gênesis. Porque eso es lo que precisamente estamos viendo desde Quando Génesis. aquele homem entra num sono profundo. Cuando aquel hombre entra en un sueño profundo. E desse sono profundo, Y de ese sueño profundo, perdão. Então nasce a sua esposa. de allí entonces nace su esposa. No Novo Testamento. En el Nuevo Testamento, Ainda no Novo Testamento. Aí- Ainda não no Novo Testamento. aún no lo vemos en el Nuevo Testamento. Mas nesse trabalho de transição, Y mire el trabajo detrás de este hombre. quando o seu lado é aberto, Cuando su costado fue uma das abierto, mãos de Deus penetra o mais interior do nosso Senhor una de sus manos penetra en lo más profundo de nuestro Señor e tira de lá y saca de allí a igreja. a la iglesia. Então Paulo vai nos dizer agora, Entonces aquí Pablo nos va a decir para ahora, que agora pela igreja para que ahora por la iglesia, as muitas formas da sabedoria de Deus para que la multiforme sabiduría de Dios seja conhecida dos principados e potestades nos céus. sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades Esses en los lugares principados e celestiales. potestades, Estos principados y potestades que provavelmente pertence à parte da criação que probablemente hacen parte de la creación invisível, invisible, provavelmente probablemente estava naqueles momentos apoteóticos quando Deus criava todas as coisas. estaban en aquellos momentos apoteósicos cuando él estaba creando todas Quando las Deus cosas. dizia haja e houve, Cuando Dios, dizia haja, cuando el Señor decía haya y había. muito y hubo. provavelmente Y muy probablemente havia uma expectação desses seres había una expectación de parte de estos seres à criação. con relación a la creación. Porém, Sin embargo, quando Paulo nos diz cuando aquí Pablo nos para dice que agora pela igreja para que ahora por la as iglesia muitas formas da sabedoria de Deus la multiforme sabiduría de seja Dios conhecida dos principados, sea conocida a los é principados. porque eles não o conheciam antes. Es porque ellos no lo conocían desde O que antes. eles conheciam antes? ¿Qué era lo que ellos conocían antes? Esse aspecto mais apoteótico Ese aspecto más apoteósico. da grandeza de Deus. La grandeza de Dios. Amém? Amén. Mas quando chega agora, Pero cuando ahora llega, eles terão um novo testemunho. aquí ellos van a tener un nuevo testimonio. O testemunho que eles terão agora, El testimonio de que eles Cristo. terão agora, El testimonio de Cristo que ahora ellos van a tener não, ahora. o testemunho que eles terão Perdón, el agora testimonio que ellos van a tener ahora. não é apenas o testemunho da grandeza, No es solamente el testimonio de esa mas grandeza, é o testemunho da imagem, sino que es el testimonio de la é o imagen, testemunho do comportamento, el testimonio del é o comportamiento, testemunho do caráter. el testimonio del carácter. É isso que eles vão ver agora. Es eso lo que ellos van a ver E aí ahora. começamos a entender por que anjos atentam. Y aquí vamos a empezar a entender por qué los ángeles intentan, Por que existem anjos que estão olhando para a igreja? por qué existen ángeles que están observando a la iglesia. Você acha que é a igreja mesmo que eles estão querendo ver? ¿Usted cree que la iglesia es lo que ellos quieren ver? Não, não é a igreja. No, no es la iglesia. É o Filho que se manifesta nela. Es el Hijo cuando se manifiesta en ella. Porque uma coisa é você ter testemunho da grandeza de Deus. Porque una cosa es que usted tenga un testimonio de la grandeza de O Dios outro testemunho y el otro é testimonio, do seu caráter. el de su carácter. E esse é o seu Filho que manifesta. Y ese es su Hijo manifestado. Por isso que o hipercalvinismo, Por eso es que el hipercalvinismo, chamado infralapsário, llamado infralapsário, infralapsário, é um tipo de calvinismo es un tipo de calvinismo que não vai caber em nenhum daqueles que no cabe en nada de que esto. tenha um mínimo de entendimento, El que tenga un mínimo que de tenha um entendimiento, mínimo de revelação el que tenga un mínimo de, da de bondade revelación divina, de la voluntad divina, da bondade de divina. la bondad divina. Então, irmãos, Entonces, hermanos, se alguém vai para o inferno, si alguien va al infierno, isso não é culpa de Deus. no es culpa de Dios, Deus já mostrou o seu amor. porque Dios ya nos mostró su Deus amor. entregou o seu Filho. Dios entregó a su Deus Hijo. deu todas as provas necessárias Dios dio todas las pruebas de necesarias que Ele nos ama. de que Él nos ama. Então, o hipercalvinismo
Entonces el Ele hipercalvinismo vai tentar nos mostrar intenta que mostrarnos Deus colocou pessoas no inferno que Dios puso personas en e el colocou infierno pessoas no céu. y puso personas en el cielo. Porque Ele é soberano. Porque Él es soberano. Eu concordo que Ele é soberano. Y yo concuerdo en que Él es Mas esse soberano. Deus soberano não é arbitrário. Pero ese Dios soberano no es arbitrario. Ele não se manifesta com arbitrariedade. Él no se manifiesta con arbitrariedad. Ele se manifesta como um Deus cheio de amor, Él se manifiesta como un Dios lleno de amor, cheio de misericórdia. lleno de E misericordia. na medida que vamos conhecendo o nosso Senhor, Y en la medida en que vamos conociendo a nuestro nós vamos Señor, vendo que Ele tem esse caráter. nosotros vamos viendo que Él tiene ese Então, carácter. esse é o caráter de Deus. Entonces ese carácter de Dios Se alguém se perde, es que si alguien se pierde, não é por culpa de Deus. no es por culpa de Dios. Vamos deixar isso claro, irmãos. Vamos a dejar esto claro, hermanos. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Señor. Para que agora, Para que ahora, pela igreja, por la as iglesia, muitas formas da sabedoria de Deus la multiforme sabiduría de Dios seja conhecida dos principados e potestades sea dos céus. conocida por los principados y O potestades en los nosso lugares testemunho como celestiales. igreja Y nuestro testimonio como iglesia está sendo muito bem observado. está siendo muy bien observado. Se nós estamos sendo edificados ou não, Si nosotros estamos siendo edificados essa o no, não é a questão principal. esa no es la cuestión principal. A questão é que existe uma tão grande nuvem de testemunha. La cuestión aquí es que existe una gran nube de E testigos nós, como igreja, y nosotros como estamos iglesia como peixes em aquário. estamos como si fuéramos peces en un acuario. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que haja tempo Que haya tiempo para que o Pai seja glorificado para que el Padre sea glorificado nas boas obras en las buenas obras apresentadas pelo Filho presentadas por el Hijo, na vida desse maravilhoso organismo en la vida de este maravilloso organismo chamado igreja. llamado iglesia. Amém? Quando falamos então de edificação, Entonces, cuando hablamos de edificación, nós precisamos falar de guerra. necesitamos hablar de guerra, Porque eu acredito que muitos de nós porque yo creo que muchos de nosotros estamos em batalha. estamos en una batalla. Penso que se cada um de nós pudesse chegar até aqui à frente Y pienso que si cada uno de nosotros pudiera llegar hasta aquí al e frente pudesse dar o seu próprio y testemunho pudiera dar su propio testimonio das batalhas que tem enfrentado, de las batallas a las que se ha enfrentado, acho que precisaríamos de muitos dias de conferência. creería que necesitaríamos muchos días de Penso que conferencias. todos nós temos as nossas lutas e batalhas, Entonces todos nosotros tenemos nuestras luchas y batallas, mas nós precisamos entender juntos pero necesitamos entender esto que juntos, Deus nunca nos deixou. que Dios nunca nos dejó. O Senhor está conosco, El Señor está con nosotros, apesar das ações covardes do inimigo. a pesar de las Ações covardes do inimigo. a pesar de las acciones cobardes del enemigo. Ainda assim, Aún así, nós não precisamos nos desesperar, nosotros no necesitamos estar porque o desesperados, general de guerra está conosco. porque el Señor de la guerra está con nosotros. el Ele não general. é aquele general que vai entrincheirado lá atrás. Y Él no es un general que se hace por allá en la parte de atrás, Esse é Javete Sabaote. sino que es Yahvé Sabaoth, É o general de guerra. el general de É o guerra. único que vai à frente da Es batalha. el único que va al frente de la batalla. Você sabe Usted sabe que nenhum general pode ir à frente. que ningún general puede ir al frente. Nenhum rei pode ir à frente. Ningún rey puede ir al frente. Porque se o rei morre, Porque si el rey a muere, batalha está ganha la batalla termina. pelo Está inimigo. ganada Sim. por el enemigo. Então, como é feito o assunto, então? Entonces, ¿cómo es hecho este asunto entonces? O rei sempre precisa ir muito bem protegido atrás. El rey necesita siempre ir en la parte de atrás y que esté Mas bien nós vamos protegido. observar Pero podemos que o observar nosso general que nuestro é general aquele que vai à frente. es aquel que va al frente. Ele vai à frente. Él va al frente. Ele está à frente de toda a batalha. Él está al frente Ele de falou: toda a la batalla. guerra é minha. Él dijo, la guerra es mía. Ele bate no seu próprio peito e diz: a guerra é minha. Él se golpea su propio pecho y dice, la guerra es Ele mía. quer que a gente guerreie as suas guerras, Y en la medida que la gente vaya a sus guerras, mas ele fala: a guerra é minha. aún así él dice, la guerra es mía. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Señor. Se a guerra é dele, Sí. se a guerra é dele Si la guerra es de e él, ele já venceu todas as él batalhas, ya venció todas las batallas. somos mais do que vencedores Entonces somos más que vencedores por meio daquele que nos amou. por medio de aquel que nos amó. Bendito seja o seu nome. Bendito sea su nombre. Então nós vamos começar agora, Entonces ahora vamos a a iniciar partir dessa pequena introdução de ontem e hoje, a partir de esa pequeña introducción que hicimos entre ayer y nós vamos hoy. ler algumas coisas relacionadas no livro de Ageu. Vamos a ver algunos aspectos relacionados en el libro de Ageo. Por que isso? ¿Y por qué? Porque o livro do profeta Ageu, Porque el libro del profeta ele Ageo começa a demonstrar empieza a demostrar algumas coisas que aconteceram no determinado tempo
algunas cosas que acontecieron en determinado tiempo. E isso é o que acontece exatamente conosco hoje. Y es lo mismo que está aconteciendo con nosotros Então hoy. você sabe que o povo judeu saiu para edificar, Entonces ustedes saben que el pueblo judío salió a e edificar. num determinado momento pararam, En un determinado momento se e é detuvieron. nesse momento que Deus levanta o profeta Ageu. Y en este momento es cuando Dios levanta al profeta Ageo. Mas Deus é tão maravilhoso, Pero Dios es irmãos, tan maravilloso, hermanos, que Ele nos mostra o fim desde o começo. que Él nos muestra el fin desde el inicio. Quando Ele nos leva para o Antigo Testamento, Cuando Él nos lleva al Antiguo Testamento, Ele está nos mostrando Él nos muestra que tudo aquilo que nós estamos vivendo, que todo aquello que nosotros estamos viviendo, nada disso é novo. nada de esto es nuevo. Então, quando Ele nos mostra a história do Antigo, Entonces, cuando Él nos muestra la historia desde el Antiguo, nós vamos observar vamos a que observar tudo é muito novo, que todo es muy nuevo, tudo é muito fresco. todo es muy fresco. É como se fosse um filme, uma película. Es como si fuera una película. Você vê, Usted la ve você não vai querer ver a segunda ou a terceira vez. y usted no la va a querer ver una segunda o Não é tercera necessário. vez. No es necesario. Mas quando você vê, Pero cuando usted la ve, quando você sabe cuando usted que sabe existem grandes informações práticas que existen grandes informaciones prácticas daquilo que foi dito antes, de aquello que fue dicho para aquilo antes, que você está vivendo, para aquello que usted está viviendo não é ahora, bom exercer a fé nesse momento? no es bueno ejercitar la fe en ese momento. Se o Senhor começa a contar a nossa história, Si el Señor empieza a contarnos se o nuestra Senhor começa a historia, contar aquilo que estamos vivendo agora, si el Señor empieza a contarnos lo que estamos viviendo ahora, desde antes, desde e antes, nos mostra Él nos muestra como sair das nossas dificuldades, cómo salir de nuestras dificultades. isso não é maravilhoso, irmãos? Y eso no es maravilloso, hermanos. Isso é muito Es maravilhoso. muy maravilloso. Por isso que Paulo fala aos romanos Por eso es que Pablo le dice a que los aquilo que romanos foi escrito que aquello que fue escrito para o nosso ensino foi escrito, para nuestra enseñanza fue para que escrito, pela paciência e consolação das Escrituras. para que por la paciencia y la consolación de las Então, as escrituras. Escrituras do Antigo Testamento, Entonces, las escrituras en el Antiguo Testamento, elas nos trazem paciência, esas nos traen paciencia, elas nos trazem consolação. nos traen consuelo. Então, para que pela paciência Entonces, para que por la e paciencia consolação das Escrituras y el consuelo de las escrituras tenhamos o quê? tengamos que Esperança. esperanza. Não é esperança apenas de esperar, No es una esperanza solamente de é esperar, a esperança de esperançar, es la esperanza de estar de saber esperanzado, que o futuro de saber que en el futuro já está no presente. ya está en el presente. Toda batalha, Toda batalla, toda guerra toda guerra já foi vencida por Ele. ya fue vencida por Él. Existe uma teologia Existe una teología que haverá guerras no futuro, donde dice que habrá guerras en el e futuro. de fato está escrito, Y de hecho sí está mas às escrito. vezes nós esquecemos Pero una vez más estamos que tudo olvidando que virá no futuro que todo aquello que vendrá en el futuro já foi vencido desde o passado. ya fue vencido desde el Então, se pasado. você quiser olhar, Entonces, si usted quiere ver, não é para frente, no es hacia adelante, você tem que olhar para trás. sino que tiene que mirar E hacia quando você atrás. vê um homem com os braços abertos naquela cruz, Y cuando usted ve a aquel hombre con los brazos abiertos en aquella dizendo cruz, está consumado, que dice está consumado, irmão, tudo está consumado. hermanos, es porque todo está consumado. Toda a vitória já foi entregue. Toda la victoria ya fue Sim, entregada. claro que alguns inimigos se levantarão no futuro, Y claro que algunos enemigos sí se van a levantar en el porque futuro, ninguém pode cair se não estiver de pé. porque nadie puede caer si no esté primero Então de eles pie. vão se levantar, Entonces vamos a, eles vão se levantar ellos se van a levantar para cair. para caer. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Toda a Señor. sua vitória Toda su já victoria está em suas mãos. ya está en sus manos. Nada escapa mais do seu controle. Nada se escapa de su Ele control. venceu todas as coisas. Él ya venció todas Está las sentado cosas. num trono alto e Está sublime. sentado en un trono alto y Não sublime. existe possibilidade de se perder essa batalha, No hay ninguna posibilidad de que él pierda esta batalla. muito menos a guerra. Y mucho menos O la Senhor guerra. já venceu todas as Porque el coisas. Señor ya venció todas estas Então, cosas. Paulo, no capítulo 10 também, Paulo vai mencionar, Entonces en el capítulo 10, Paulo vai mencionar Pablo va a mencionar que a gente não deve ignorar aquilo que aconteceu no passado. que nosotros no podemos Ignorar. ignorar aquello que ocurrió en el pasado. Desde os fatos de Moisés, por exemplo, Porque, por ejemplo, desde los hechos que ocurrieron con Moisés, sim, na nuvem, no mar, quando passou com o povo. en la nube y el mar, cuando pasó por el Então ali pueblo, fala de Moisés como como a figura de Cristo. y vemos que se habla de Moisés como la figura de Cristo, sim, a passagem pelas águas, mostrando as águas do nosso batismo. pasando por las aguas, mostrándonos las aguas de nuestro E vocês bautismo. conhecem bem tudo que vem depois. Y ustedes ya conocen bien todo esto que viene O que después. está querendo nos dizer? ¿Y qué es lo que queremos decir? Quando Paulo fala, Cuando Pablo não dice, quero que ignoreis. no quiero que ignoren. Irmãos, nós temos facilidade de ignorar.
Y hermano, no estamos en capacidad de ignorar. Não deveríamos fazer isso. No deberíamos hacer eso. Porque se a palavra de Deus Porque si la palabra de é o Dios sopro que sai da sua própria es natureza, el soplo que sale de su propia ela é digna naturaleza, de toda confiança. Él es digno de toda Então nós não confianza. podemos ignorar. Entonces no podemos Então ignorar. quando nós olhamos para trás Entonces cuando miramos hacia e atrás nós vemos tudo que Deus fez, y vemos todo aquello que e Dios ya Paulo hizo, agora está nos dizendo, não ignore. y Pablo nos dice con respecto a eso que no ignoremos esto, Então não vamos ignorar. entonces no lo vamos a hacer, no vamos a A ignorar. dor da sua tribulação, Porque toda su a tribulación, dor da sua tribulação, perdón, el dolor de esa su ela tribulación pode acabar hoje, irmãos. puede terminar. Ela pode terminar hoje. Ese dolor puede terminar hoy. Se você considerar, Si usted considera, não o que o irmão Roger está dizendo, no lo que o irmão Roger está no dizendo, lo que el hermano Roger está mas o diciendo, que a palavra de Deus afirma. sino que lo que la palabra de Dios Nós está precisamos de afirmando. uma fé muito simples. Necesitamos de una fe muy Nós sencilla. precisamos apenas crer. Solamente necesitamos creer. Muitos de nós ainda estamos embaraçados em muitas coisas. Muchos de nosotros estamos aún como inmersos en muchas cosas. E por que isso? ¿Y por qué es esto? Porque talvez ainda não cremos na palavra de Deus como deveria. Porque aún no estamos creyendo en la palabra de Dios como se debería. Mas não é por falta da palavra de Deus. Pero no es por falta de la palabra de Dios, É a falta de crermos naquilo que Deus é, sino que es por falta de creer en aquello que Dios naquilo es, que Ele fez en aquello que Él e hizo nas promessas que Ele deixou. y en las promesas que Él dejó. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Señor. Nós não somos pessoas pobres. Nosotros no somos personas pobres, Nós fomos enriquecidos. somos investidos Enriquecidos y enriquecidos em Cristo Jesus. en Cristo Jesús. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Ele Señor. não deu apenas uma parte do seu filho. Y nosotros vemos, Ele não deu apenas uma parte do seu filho. Él no nos dio solamente una porción, una parte de su Hijo, Ele deu todo o seu filho. sino que Él dio a todo su Hijo. Quando nos amou, Y Él cuando nos amó, não nos amou até a metade do caminho. no nos amó solamente hasta la mitad del Ele camino, nos amou até o fim. sino que nos amó hasta el final. Assim está escrito. Y así E os está escrito, amou que nos amó e os amou até o fim. y nos amó hasta el fin. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Señor. Então nós vamos percorrer rapidamente Entonces aquí vamos a mirar algo rápidamente, algumas coisas que aconteceram algunas cosas que no acontecieron livro do profeta Ageu. en el libro del profeta Ageo. Porém, Sin embargo, Ageu Ageo está dentro de um contexto está dentro de un contexto do livro de Esdras. del libro de Esdras. E Esdras, Y Esdras, em torno de 80 anos, assim, en más o menos 88, 80 anos, en aproximadamente 80 foi años, narrada toda a história de Esdras. fue narrada toda la historia de Esdras. Então, o livro ele cai em duas disposições. Entonces vemos que aquí el libro encaja o tiene dos O exposiciones. capítulo 1 até o capítulo 6 Del capítulo 1 al 6 narra a história, de Esdras se narra la historia vocês conhecem, que ustedes ya conocen, narra a história se narra esa da historia saída do povo judeu, de la salida del pueblo judío, uma parte do povo judeu, una parte de ese pueblo judío, para edificar em Jerusalém. para que fuera a edificar Jerusalén. E eles vão sob a liderança de Zorobabel. Ellos van bajo el liderazgo de Zorobabel E isso por decreto de Ciro. y por decreto de Ciro. A segunda parte do livro La segunda parte del libro é já a partir do capítulo 7 empieza a partir del e agora capítulo sobre a 7 liderança de Esdras. y habla sobre el liderazgo de Esdras. E essa segunda parte vai até o final do livro. Y esta segunda parte va hasta el final Não del é a libro. minha intenção e nem teríamos tempo Y no es mi intención y tampoco tenemos el de tiempo abordar todo o livro. de abordar todo el libro. Nós vamos abordar apenas a primeira seção do livro, Vamos a abordar solamente la primera sección del porque libro, algumas coisas aconteceram ali. porque algunas cosas sucedieron allí. E vamos nos lembrar, Y vamos a recordar, eles estão em processo de edificação. ellos están en un proceso de edificación. É tudo que estamos falando até agora. Y es lo que hemos estado hablando Porque hasta ahora. essa edificação Porque esta é a edificación edificação que glorifica o Pai. es la glorificación que edifica al Padre. Então a vontade do Pai está ligada à edificação da igreja. Entonces la voluntad del Padre está ligada a la edificación de la Então iglesia. agora nós estamos no tipo, Entonces ahora estamos en el tipo, procurando entender o antítipo, a realidade espiritual. procurando entender el antitipo o la realidad espiritual. Amém? Amén. Então, esses dois segmentos que acontecem no livro, Entonces estos dos hechos o sucesos que acontecen en a este primeira libro, parte, la primera parte, você tem usted tiene a edificação do altar la edificación del e altar a edificação também dos fundamentos. y la edificación también de los fundamentos. Se eu não estiver errado, Y si no me equivoco, salvo engano, y se eu si não no me estiver equivoco, errado, sí, essa primeira parte esta primera parte fala da entrada, habla de la entrada
do templo de Deus. al templo de Dios. O primeiro aspecto da edificação Ese primer aspecto de la edificación é o templo. es el templo. Mas Deus não quer só templo. Pero Dios no solamente quiere el templo. Deus não quer só casa. Dios quiere una casa. Deus quer casa cheia. Y Dios quiere la casa llena. Cheia de quem? ¿Llena de qué? Dele mesmo. De Él mismo. Porque à medida que a casa vai sendo cheia, Porque en la medida que la casa va siendo vai llena, transbordando. va a ir E transbordando. esse transbordar é o transbordar dele. Y eso va a trascender a otras. Transbordar. Sí. Como se diz? Pero, Transbordar, Sí. transbordar dele. y es en la medida que la casa se va llenando de Él, se va también transbordando de Él mismo. Estamos falando sempre das mesmas Y coisas. estamos hablando siempre acerca de lo Assim mismo. como o tabernáculo Así como el passa tabernáculo por todo o seu processo de edificação. pasa por todo este proceso de E edificación. quando Moisés, no capítulo 40 de Êxodo, Y cuando vemos ahí a Moisés en el capítulo 40 de Éxodo, ele ergue o tabernáculo, que se llena el é tabernáculo, nesse momento que a Shequina de Deus desce ao Santíssimo. el momento en que se erige el tabernáculo es cuando se llena de la presencia de Dios mismo. Às vezes nós falamos assim: Y a veces nosotros decimos así, Senhor, desce a sua presença entre nós. decimos, Señor, por favor, que tu presencia descienda en medio Isso de nuestro. fato pode acontecer e tem acontecido, Y claro que puede acontecer y de hecho ha acontecido. mas vamos nos lembrar: Pero recordemos, Deus quer encher a sua presença entre nós. Dios quiere llenar de su presencia Ele en não medio quer fazer nuestro. uma visita entre nós. Él no quiere solamente hacer una Ele visita. quer que essa casa seja cheia da sua Él presença, quiere que esa casa esté llena de su a fim presencia. de que essa casa possa exalar dele mesmo. A fin de que esa casa pueda como exhalar o transbordar de Él mismo. Dele mesmo. Entende, meus irmãos? ¿Lo entienden, hermanos? Então, quando a gente volta para esse princípio do templo, Entonces, cuando volvemos a ver ese principio del a templo, primeira coisa que precisa ser restaurada, lo primero que tiene que ser restaurado, aparece aí o altar. vemos que aparece el altar. E logo depois os fundamentos do templo. Después, entonces, los fundamentos del templo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, Porque nadie puede poner otro o fundamento, qual é Jesus Cristo. el cual es Jesucristo. Então você sozinho não é o templo de Deus. Entonces, Sozinho. usted va solo al templo de Dios. Você sozinho não é o templo de Perdón, Deus. usted solo no es el templo Por isso de Paulo Dios. fala: vós sois o templo do Espírito Santo. Por eso es que Pablo dice que vosotros sois el templo del Espíritu Então a Santo. primeira coisa que precisa ocorrer Entonces, lo primero que tiene que ocurrir para que haja templo para que haya templo é fundamento. es el fundamento. Essa casa Esa tem casa fundamento. tiene un E fundamento. esse fundamento Y ese fundamento nosso Senhor. es nuestro Señor. Mas não somente o fundamento, Pero no solamente el fundamento. ele também é a sobreedificação. Él también es la sobreedificación. Ele não lançou fundamento em nós Él no puso el fundamento en e nosotros. disse assim: bom, agora eu vou cuidar de outras pessoas. Y él no pone el fundamento en nosotros y dice, bueno, ahora voy a cuidar de otras personas. E você vai crescendo por aí. Y usted vaya creciendo por Depois ahí. eu vou visitar você e ver como as coisas estão. Después yo vengo y lo visito y miro a ver cómo va la cosa. Não, ele é o fundamento. No, Él es el fundamento. E ele é a sobreedificação. Y Él también es la sobreedificación. Se ele não for a sobreedificação, Y si Él mismo no fuera la nós sobreedificación, podemos estar sendo edificados com outras coisas. podemos estar siendo edificados con otras cosas. Como Pablo nos lembrava mais Como cedo. Pablo lo nombraba en su Madeira, enseñanza. feno e palha, por exemplo. Madera, heno y hojarasca. Então ele é o fundamento Entonces, ¿cuál es el mejor e fundamento? ele também é a sobreedificação. Perdón, Él es el fundamento y también la sobreedificación. Maravilha, glória a Deus. Gloria a Dios. Bom, nesse primeiro momento, Entonces, en este primer momento, vou pedir para que vocês fiquem firmes aí. les voy a pedir que se afirmen en Vou esto. tentar ficar firme aqui, Y yo también voy a intentar porque quedar eu sei firme que aquí. depois do almoço algumas coisas acontecem Porque yo sé que después del almuerzo algunas cosas aquí e suceden ficamos um pouco cansados. y nos quedamos un poco cansados. Mas vamos avançar um pouquinho mais, Pero vamos a avanzar un poquito más com a ajuda do Senhor. con la ayuda del Señor. Então, o segundo aspecto, Entonces, el segundo aspecto, depois que você tem o templo, después de que usted ya tiene el templo, agora você precisa da segunda parte de Esdras. ahora usted necesita ver la segunda parte de E o Esdras. que me chama a atenção em ¿Y Esdras, qué es lo que me llama la atención de Esdras? que ele tem um coração tocado pelo Senhor. Que él tiene un corazón que ha sido tocado por Isso el está no Señor. capítulo 7, Y eso lo vemos en el me capítulo parece que 7. no versículo 10. Y como que en el versículo E 10 ele colocou o seu coração aí, dice que él puso su corazón ahí sobre as questões da lei do Senhor. sobre las cuestiones de la ley del Ele Señor. vai aprender essas leis, Y él va a aprender esas ele vai leyes, viver dessas leis, él va a vivir esas e ele leyes vai ensinar essas leis. y va a enseñar esas leyes. Bom, se você já tem a casa Entonces usted ya tiene la casa e agora aparecem as leis, y ahora aparecen las leyes. isso me chama muita atenção, Y eso llama mucho la porque atención. essas leis elas falam do nosso comportamento. Porque las leyes van relacionadas a nuestro comportamiento. Não é só uma questão do culto a Deus No solamente es una cuestión de ou culto do a Dios louvor a Deus, o de alabanza a é uma Dios. questão de adoração. Es una cuestión de Adoração. adoración. Porque a
adoração Porque la é adoración diferente de louvor. es diferente de la Louvor são alabanza. frutos de lábios que confessam o seu nome. Porque la alabanza son frutos del labio que Ah, mas confiesan su nombre. adoração, meu irmão, é algo muito Y diferente. no es adoración, es algo muy diferente. A adoração La é adoración aquilo que de fato você é diante de es Deus. lo que de hecho usted Os es delante verdadeiros de Dios. adoradores Los verdaderos adoradores adorarão ao Pai adorarán al em Padre espírito e em en verdade. espíritu y en verdad. Deus a quem sirvo em meu espírito, Al Dios al quien sirvo en mi espíritu, no evangelho do seu Filho. en el evangelio de su Então, Hijo. a adoração Entonces, é uma adoración posição diante de Deus. es una posición delante de Dios. Quando nós dizemos que somos adoradores, Cuando nosotros decimos que somos muitas adoradores, vezes estamos num local de reunião, muchas veces estamos aquí en el local de cantamos reunión alguns y louvores, cantamos algunas nos alabanzas, alegramos, nos alegramos, tocamos uma guitarra tocamos una ou qualquer guitarra outro y instrumento. cualquier E otro quando alguém instrumento. pergunta para nós, Y cuando alguien nos pregunta qual é o seu lugar na casa de Deus? cuál es su lugar en la casa de Eu Dios, sou um adorador. usted dice, yo soy un adorador. Mas se de fato Pero si de a hecho nossa vida nuestra vida não está unida ao Espírito, no está unida al de Espíritu, maneira alguma, de manera nós ninguna, podemos produzir algo que agrade a Deus. de manera ninguna podemos producir algo que Então, le a agrade a segunda Dios. parte do livro de Esdras Entonces, la segunda parte del me libro de parece Esdras tratar as questões internas ou interiores do templo. empieza a tratar los aspectos internos o interiores del templo. Então, o primeiro aspecto, Entonces, este primer na aspecto primeira sessão, de la primera você tem a sección, construção do templo, tenemos la sección del templo, mas não é só templo, pero no solamente el é o templo, templo que anda na sua presença. sino que es un templo que tiene que estar lleno de su presencia, É o templo que expressa aquilo que ele é. porque es un templo que expresa aquello que Él es. Então, novamente, Entonces, nuevamente, podemos ser o templo, tenemos el templo, agora expressar quem ele é. ahora a través de Él va a expresar E quién es Él. para expressar quem ele é, Y para expresar quién então nós es Él, precisamos da obra do Espírito Santo. necesitamos de la obra del Espíritu Santo. Através dessa figura de Esdras, A través de esta figura de a Esdras. lei do Senhor vai precisar governar o nosso coração. La ley. A lei. La ley del Señor necesita gobernar nuestro corazón. Quando você chega então em Neemias, Entonces, cuando usted llega a e Nehemías, aí você tem restauração dos muros, vemos que ahí está la restauración de como los nosso muros, irmão nos explicava nessa manhã. como nuestro hermano nos lo explicó esta mañana. Então, isso parece ter a ver com a estrutura de Y Efésios. pareciera que esto tuviera que ver con la estructura de Efesios. Como começa Efésios? ¿Cómo comienza Efesios? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor que nos Jesucristo, abençoou com toda sorte de bênçãos que nos bendijo con todas sus bendiciones nos lugares en los celestiais lugares celestiales em Cristo. en Cristo. O que é isso? ¿Y por qué es esto? Isso é fundamento. Eso es un fundamento. Toda vez que você pegar a carta aos Efésios Cada vez que usted vea la carta a los e você Efesios vai no capítulo 5 y llegue al capítulo e você 5, começa a dizer para as esposas: usted puede decirle a... vocês precisam ser obedientes aos seus maridos. Usted empieza a decirle a las esposas, ustedes necesitan ser obedientes E a sus quando você esposos. fala aos homens, Y cuando le habla a los hombres, vocês precisam amar as suas mulheres. le dice, ustedes necesitan amar a sus mujeres. Você não está fazendo a coisa errada. Y usted no está haciendo algo equivocado. Agora, pode ser Ahora puede ser que a ordem dos fatores estejam equivocados. que el orden de los factores estén equivocados. Porque antes de andar, Porque antes de andar, nós precisamos descansar. necesitamos descansar. Então, antes de amar a esposa, Entonces, antes de llegar a amar a como la não é esposa, uma capacidade inerente a mim mesmo, como no es una capacidad que esté inherente a mí mismo, então, antes mesmo de amar, entonces incluso antes de amar, então eu preciso ser amado. yo necesito ser Eu amado. preciso estar em união com aquele que é o amor. Yo necesito estar en unión con aquel que Então es amor. você observa que o primeiro assunto Entonces usted observa que el primer asunto de Esdras de Esdras está relacionado ao templo. está relacionado al templo. Amém? Amén. Mas quando nós lemos Efésios, Pero cuando leemos Efesios, nós vemos a mesma ordem. vemos ese mismo O orden. primeiro assunto El primer está asunto relacionado ao fundamento. está relacionado al fundamento. Nós estamos em lugares celestiais. Estamos en lugares Se celestiales. nós estivermos em lugares celestiais, Y de si no fato, estuviéramos, de hecho, en lugares celestiales e nos movermos nas regiões celestiais, y nos movemos en las regiones porque celestiales, você sabe que nós nos movemos em duas regiões ao mesmo tempo. porque ustedes recuerden que nos movemos en dos regiones al Nós mismo podemos tiempo. estar nas regiões celestiais Podemos estar en las regiones e com os celestiales pés nas nossas respectivas localidades. y con nuestros pies en nuestras respectivas Então, é a localidades. igreja de Deus Entonces, la iglesia de Dios, que está em Tessalônica. que está en Tesalónica, Onde está a igreja de Deus? ¿dónde está la iglesia de Nas Dios? regiões celestiais En las regiones e em celestiales. Tessalônica. Pero, E em Tessalônica. y en Tesalónica. Se ela é muito prática, Si eres muy práctica, ela
corre o risco corre el de riesgo perder as regiões celestiais. de, De perder as regiões celestiais. si es muy práctica, corre el riesgo de perder estar en las regiones celestiales. A espiritualidade ela é muito prática, La espiritualidad es algo muy mas nós práctico, temos que ter cuidado com a prática sem a espiritualidade. pero debemos tener cuidado con la práctica sin O que espiritualidad. governa a verdadeira prática é a espiritualidade. Porque lo que gobierna la vida de la práctica es la espiritualidad. Então a igreja de Deus, Entonces la iglesia ela de se Dios move nas regiões celestiais, se mueve en las regiones ao celestiales. mesmo tempo Y al mismo que o seu tiempo testemunho que su testimonio está está no lugar onde ela coloca os seus pés. en el lugar donde ella pone sus pies. Amém? Vamos sempre nos lembrar, irmãos, Vamos a recordar esto siempre, que nós hermanos, estamos numa posição representativa. que nosotros estamos en una posición representativa. Deus não demanda nada de nós, Dios no demanda nada de nosotros daquilo que Ele não nos deu. en aquello que Él no nos dio. Nós é que fazemos isso. Nosotros somos los que Nós hacemos queremos eso. das pessoas aquilo que nós não tocamos muitas vezes com o dedo. Nosotros queremos de las personas aquello que a veces ni siquiera tocamos con un dedo. O Senhor não é assim. Pero el Señor no es O así. Senhor primeiro deixa o exemplo El Señor primero nos dio su ejemplo para que a gente possa segui-lo. para que nosotros podamos seguirlo. Então, na carta aos Efésios, Entonces la carta a a los primeira Efesios, coisa que temos lo são as primero que regiões vemos celestiais. son las regiones Se celestiales. nós não estamos nas regiões celestiais Si no estamos en las regiones e não estamos sendo celestiales governados por essa região, y no estamos siendo gobernados por esta región, dificilmente teremos efetividade de testemunho aqui, difícilmente vamos a tener una efectividad de nuestro testimonio aquí. porque não é o nosso testemunho, Porque no es nuestro é o testimonio, testemunho dele em nós. es el testimonio de Él en nosotros. Vocês sabem bem disso, amém? Ustedes Estamos apenas repetindo as mesmas coisas. ya saben esto porque ya estamos repitiendo las mismas cosas. Que seja segurança para nós. Y que sea una seguridad para nosotros. A partir do capítulo 2 de Efésios, Y a partir del capítulo 2 de nós vamos Efesios, começar a ver vamos a empezar a ver andar. el andar. O primeiro andar que aparece Y el primero andar que é a aparece exortação de Paulo dizendo: não andeis conforme os gentios. es cuando vemos que Pablo dice que no andéis conforme a los gentiles. Esse é o capítulo 2. Y eso está en el capítulo Mas quando 2. nós entramos no capítulo 4, Pero cuando entramos al capítulo 4, ele começa a dizer él empieza a que decir nós devemos andar que nosotros debemos segundo a andar vocação com que fomos chamados. según la vocación con la que fuimos llamados. Então, depois de estarmos em regiões Entonces, celestiais, después de estar en las regiones celestiales, agora de fato podemos andar. ahora de hecho podemos Agora vai empezar a andar. começar a fazer sentido as demandas do capítulo 5. Ahora empiezan a tener sentido las demandas del Porque se capítulo você 5. está em Deus, Porque si usted está en Dios, o fruto de Deus que está em você, el fruto de Dios que está en usted, obrado pelo Espírito Santo, obrado por el Espíritu vai Santo, fluir com muita facilidade. va a fluir con mucha Irmão, facilidad. nós fazemos força, fazemos força, fazemos força, Y nosotros hacemos, força. nosotros estamos haciendo fuerza y haciendo Eu acho fuerza que y haciendo vocês sabem fuerza. até o final dessa história. Y yo creo que usted ya conoce el final de esta Era o irmão historia. Gino que falava isso. Porque el hermano Gino hablaba Só de esto. ficamos vermelhos. Solamente que nos quedamos rojos. Sim. Lembram disso? ¿Sí recuerdan Fazemos eso? forças Que hacemos cosas, e só ficamos vermelhos. que cuando hacemos muchas cosas lo único que Bochecha hacemos es vermelha. enrojecernos, quedar rojos. Nada mais acontece. Pero eso es lo único que puede suceder. As trevas não são afugentadas em 1 milímetro. Las tinieblas no son ahuyentadas ni un milímetro. Nada acontece. Nada acontece. O verdadeiro avanço El verdadero é avance quando Deus avança. es cuando Dios avanza. É quando Cristo faz a sua obra. Es cuando Cristo hace su obra. É quando o Espírito abre a sua obra. Es cuando el Espíritu hace su obra. Aí há avanço. Ahí es donde hay avance. O terceiro aspecto, então, El tercer aspecto já no entonces, finalzinho de Efésios, ya al final de e essa Efesios, estrutura, parece ser a estrutura da carta, y esa pareciera que fuera la estructura de la é carta, quando Paulo fala: fazendo tudo isso, ficais firmes. es cuando Pablo dice que después de haber hecho todo esto ya ahora pueden Ele permanecer vai nos firmes. falar das armaduras, etc. Y habla como de palabras como madurez y etcétera. Da armadura de Perdón, Deus. habla acerca de la armadura y E otras ele vai cosas. dizer para que a gente fique firme, Y ahí dice que a través de ella podemos Para- estar firmes. para que a gente se mantenha firme. É lo que- Firme em quê? Y que para que nosotros nos mantengamos firmes ¿en qué? Nos dois aspectos anteriores. En esos dos aspectos O anteriores. fundamento El fundamento, te fez um filho de Deus. usted ya es un hijo de Dios. A sobreedificação Y la te sobreedificación fez alguém que representa Deus. que hace alguien que representa a E Dios. qual é o fim disso tudo? ¿Y cuál es el fin de É todo que esto? isso não termine na segunda-feira, Ese fin no terminará mañana, mas que continue. sino que debe continuar. Se mantenha firme. Manténgase firme. Guarda o que tu tens, Guarde aquello que tiene, para que ninguém tome a sua coroa. para que nadie venga y tome su Então, corona. essa é a estrutura que nós vemos. Entonces esa es la estructura que nosotros vemos. Não sei se já. Não sei se já. Mais 10. Hasta las 5. Continua firme aí, mais 10. Hermanos, continúen firmes.
Depois passa uns 10 anos sem vir em Colômbia. Después van a pasar otros 10 años para que yo vuelva a Colombia. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Señor. Nós vamos observar então Entonces vamos a observar que quando a igreja está em processo sadio de edificação, que cuando la iglesia está en este proceso de edificación, começam então as provas, entonces empiezan las pruebas, as oposições. la oposición. Nosso irmão estava nos lembrando na parte da manhã Los hermanos estaban recordando esto en la parte de de la algumas mañana. das oposições que ocorreram no período de Neemias. Y de acuerdo a estas oposiciones que ocurrieron en el tiempo de E nós Nehemías, vamos colocar os nossos olhos vamos a poner allí nuestros ojos em dois acontecimentos en dos acontecimientos que trouxeram muita oposição que trajeron mucha e que oposición fizeram o povo de Deus parar. y que hicieron que el pueblo de Dios se detuviera. Irmãos, por que vamos olhar uma história tão antiga? Y hermanos, ¿por qué vamos a mirar una historia tan antigua? Porque essa é uma história com H. Porque es una historia, Com H. Com H. sí, Não com o E, ya. com H. es una história historia con verdadeira. H. Sim? Então, por isso, nós vamos olhar com cuidado. Entonces, por eso la vamos a ver con cuidado. Acompanhe comigo, por favor. Acompáñenme, por favor. E vamos ao livro de Ageu. Y vamos a ir al libro de Ageo. Quanto tempo temos? Muito. Ui. Muito. Sim, muito. Capítulo 1 do livro de Ageu. Capítulo 1 del libro de Ageo. Nós temos 3 sessões em Ageu. Tenemos 3 secciones. Sessões em Ageu. Vemos aquí en Acredito- Ageo 3 secciones. Acredito que vamos ver apenas uma pequena parte. Y creo que solamente vamos a alcanzar una pequeña E parte. essa parte Y esta parte está ligada a um ponto específico está ligada a un punto específico do que os judeus viveram de lo que los judíos no vivieron processo de edificação. en el proceso de edificación. Eles tiveram oposição quando restauraram o altar. Ellos Perdão. tuvieron una oposición cuando restauraron el altar. Eles tiveram oposição quando lançaram o fundamento. Y tuvieron oposición cuando lanzaron el fundamento. E aí começa um problema, Y ahí empieza el problema. porque eles pararam a edificação. Porque ellos detuvieron la edificación. Irmão, Deus não estende tenda no caminho. Hermanos, Deus não fica pelo caminho. Dios no se queda en el camino. O que ele começa, Lo que Él empieza, ele preenche Él lo llena e ele termina. y lo termina. Essa é a sua vontade. Esa es su voluntad. Essa é a sua maneira de fazer as Esa coisas. es su manera de hacer las Por isso cosas. que o propósito eterno de Deus, Por eso es que el propósito ele eterno de Dios antecede o Gênesis. antecede el Génesis. Quando você abre o Y Gênesis, cuando usted abre diz Génesis, que Deus criou todas as coisas. dice que Dios creó todas las cosas. Então ele é um Deus que cria. Entonces hay un Dios que crea. Mas depois, logo após criar, Pero después de crear, ele começa a preencher aquilo que havia sido criado. empieza a llenar aquello que fue creado. E não só preenche. Y no solamente llena, Já no capítulo 2, sino que en el capítulo 2 abre dizendo que Deus completou todas as coisas. dice que Dios completó todas las Então cosas. ele tem propósito, Entonces Él tiene un propósito. nosso Deus tem propósito, Nuestro Dios tiene un propósito. nosso Deus cria, Nuestro Dios crea. nosso Deus preenche Nuestro Dios llena. e nosso Deus termina. Y nuestro Dios termina. O trabalho de edificação da sua casa El trabajo de edificación de su casa será terminado. será terminado. Na sua vontade, En su na voluntad, sua economia, en su na economía, sua presença eterna, en su presencia tudo já eterna, está terminado. todo ya está terminado. Mas como nós estamos no tempo, Pero como nosotros estamos então en nós el tiempo, estamos em processo. nosotros hasta ahora vamos viendo el proceso. Mas tudo estará terminado. Pero todo estará terminado. Nós estamos participando de milésimos de segundo. Nosotros estamos participando de milésimas Estamos de sendo segundo. preparados em milésimos de segundo Y estamos siendo preparados en milésimas de segundo. para viver toda uma eternidade. Para vivir toda una eternidad. Não perca seu tempo, No pierda su tiempo. que eu também possa não perder o meu. Y yo también espero no perder el mío. Amém? Vamos ler então, lê por favor você no versículo, capítulo 1, versículo 1 e 2, por favor. Entonces vamos a leer Ageo 1, 1 y 2. Sim. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo:
Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Versículo 3. El 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Sim. Nós estamos vendo algo em Ageu, Nosotros vemos algo aquí en Ageo, que quando você chega a Esdras, que cuando usted ve en Esdras, aí do capítulo 1 en el capítulo até o 1, capítulo 6, hasta el capítulo nessa 6, primeira sessão, en esta primera sección, você não entende usted no entiende. por que eles pararam, você não entende por que Ageu está escrevendo essas coisas. Usted no entiende por qué Ageo aquí está escribiendo Porque lá estas só, cosas. em Esdras só aparece oposição, Porque en Esdras solamente vemos la oposición. só aparece oposição. Solo aparece la oposición. Em nenhum momento Y en ningún você vai momento encontrar no livro usted encuentra en el libro alguma coisa relacionada alguna cosa que esté ao relacionada fato deles terem deixado, al hecho de que de terem deixado a casa de Deus. ellos hayan dejado, abandonado la casa de De Dios. terem deixado a edificação de Deus. Que ellos hayan abandonado la edificación de Não Dios. aparece lá. No se ve allí. A única coisa que aparece lá, En donde lo único que aparece allí, eu gostaria de conversar isso com vocês y me gustaría conversar esto con com ustedes mais detalles, con más detalles, mas o tempo não vai ser possível. pero por el tiempo no va a ser posible. Porém, Sin se embargo, você medita si usted nessa medita primeira sessão, en esta primera sección, capítulo 1 até o capítulo del 6, capítulo 1 al 6, você não vai encontrar o motivo usted no va a encontrar el do motivo porquê eles pararam, de por qué ellos se detuvieron, no sentido de perderem a prioridade. en el sentido de perder la prioridad. Eles tiveram oposição. Ellos tuvieron oposición. Sabe qual foi a oposição? ¿Y sabe cuál fue la oposición? Foi aquela carta Fue aquella que carta foi escrita ao rei. que fue escrita al E rey. aquela carta foi escrita pelos religiosos. Y aquella carta fue escrita por los E foi religiosos escrito a um rei. y fue escrita al rey. E depois dizia o conteúdo da carta. Y después miramos el contenido de la O carta. conteúdo da carta era que se o rei deixasse eles edificarem aquela casa malvada, Y el contenido decía que si aquel rey dejara que el contenido de la construcción de aquilo la casa, traria prejuízo às fazendas ou economicamente ao rei. si dejaba que continuara la edificación iba a traer un perjuicio Entonces- económico al rey. Então isso aqui nos chama atenção. Entonces, ¿qué es lo que nos llama la E tem atención? 3 poderes fortes aqui: Que hay tres poderes fuertes aquí. o religioso, El religioso, o econômico el e o económico político, y el político, demonstrado pela realeza, demostrado por la realeza, pelo sistema monárquico. por el sistema monárquico. Então, Entonces, quando Ageu cuando Ageo menciona que menciona eles perderam a prioridade, que ellos perdieron esa prioridad, isso me parece uma obra muito sutil de Satanás nesse tempo. me parece una obra muy sutil de Satanás en este tiempo. Parece que, como em outubro, quando eu estive aqui, Y me parece que en octubre, cuando estuve aquí, eu falei alguma coisa yo les dije algo sobre acerca de as esto, obras ocultas de Satanás. sobre las obras ocultas de Satanás. Porque, de fato, estamos diante de uma guerra. Porque de hecho estamos delante de una guerra, Mas nós estamos numa guerra onde o nosso oponente, pero no estamos en una guerra donde nuestro oponente, ele não se deixa perceber. él no se deja percibir. Essa é uma das suas principais características. Esa es una de sus principales características. Você é capaz, Usted es capaz, e eu também, y yo también, de fabricarmos pensamentos de fabricar nuestros ou de pensamientos, edificarmos o pensamentos de sobre a nossa edificar mente en nuestros pensamientos que nunca foram nossos. de cosas que nunca fueron nuestras. Então você sabe Entonces usted que sabe quando você produz algo nos seus que pensamentos, cuando usted produce algo aquí en sus pensamientos, isso tem impacto no teu sistema emocional. va a tener un impacto en nuestro sistema E isso emocional. vai gerar, isso vai modificar o seu comportamento. Y esto va a impactar o a modificar nuestro Satanás é comportamiento. capaz de fazer uma obra tão oculta Y Satanás es capaz de hacer una obra tan que oculta você e eu podemos não perceber. que usted y yo no la podemos percibir. Então ele não se deixa perceber. Entonces él no se deja ver. Você e eu vamos colocar a culpa no vizinho, Y usted y yo le vamos a echar la culpa al vecino, naquele irmão, o aquel ou hermano, naquela pessoa, o aquella persona, nisso ou naquilo. o en esto o en Mas aquello. nós nunca percebemos a própria ação de Satanás. Pero nosotros no percibimos que es una acción directa É de isso Satanás. que me chama a atenção em Ageu. Y eso es lo que me llama la atención Porque ele de está Ageo. dizendo, vocês foram apainelar suas casas. Porque aquí Ageo está diciendo que ustedes fueron a edificar sus Isso casas. são madeiras nobres que eles colocavam na edificação da casa deles. Y esas eran como unas... Madeiras nobres. ellos edificaron sus casas con maderas nobles E deixaram a casa de Deus. y dejaron de lado la casa Mas de que Dios. sentido tem isso? Pero ¿qué sentido tiene Porque esto? quando você vai a Esdras, Porque cuando usted mira você Esdras, não vê absolutamente nada usted no ve absolutamente que nada traga motivo
Usted no ve nada que traiga este motivo para que eles deixassem a casa de para Deus, que ellos abandonaran la casa de Dios. exceto a questão da oposição. Y es cierto que hubo una cuestión de la oposición. Então eu quero pensar com meus irmãos nessa hora. Pero yo quiero pensar con ustedes, hermanos, en A este oposição momento, oculta de Satanás, la oposición oculta de Satanás. ela pode nos tirar do caminho, Ella puede ser generada en medio del camino. do processo de edificação no qual nos encontramos. En el proceso de edificación nosotros lo vamos a Nós encontrar. temos que ser muito cuidadosos. Y debemos ser muy cuidadosos. Sabe quando começa a frieza do nosso coração? ¿Sabe cuándo empieza la frialdad de nuestro Isso corazón? isso não se dá num momento. Eso no se da en un momento, Isso é uma série de eventos sino que es una serie de que, por eventos consequência, que van a traer como chega o consecuencia desânimo. que nos dé un desánimo. Quando eu mencionava isso, Y yo mencionaba esto En también outubro. en octubre. quando você olha para alguma coisa, Cuando usted ve alguna cosa, por exemplo, por ejemplo, isso tem um efeito. esto va a tener un efecto Entre a visão e a sua capacidade de pensar, entre la visión y su capacidad de existe um pensar. intervalo de 0,2 de segundo. Existe un intervalo de 0,2 de O segundo. que você vê rapidamente te produz um pensamento. Lo que usted ve rápidamente va a producir un Esse pensamiento. pensamento produz um impacto nas suas emoções Y ese pensamiento va a producir un impacto en las e emociones modifica o seu y comportamento. va a modificar el comportamiento. Então, por isso entendemos Entonces, por eso es que entendemos que essa obra que o inimigo está fazendo que la obra que el enemigo está para haciendo nos tirar da obra de edificação para apartarnos de la obra de é edificación extremamente oculta. es extremadamente oculta. É tão terrível a Y es tan coisa terrible, hermanos, que eu posso estar falando de tudo isso que yo puedo estar aquí hablando de todo e esto posso não ter nenhum discernimento de nada disso. y puedo no tener Nenhum discernimento de nada disso. y puedo no tener ningún Eu posso falar discernimiento tudo isso acerca para de eso. vocês, Yo les puedo estar diciendo todo mas esto isso a não tem ustedes, nenhuma efetividade na minha vida. pero que no tenga ninguna efectividad en mi propia vida. Isso não deveria, nós não deveríamos temer? Y nosotros deberíamos temer a esto. Não deveríamos parar um pouco Deberíamos detenernos un e momento, pensar um pouco? pensar un poco, Não é difícil falar. porque no es difícil hablar. E quanto mais falamos, Y en cuanto más hablamos, menos vivemos. menos vivimos. Nós não fomos chamados para falar. Y nosotros no fuimos llamados para Sim, hablar. nós falamos, Y sí, nosotros mas nós somos hablamos, chamados para viver. pero nosotros fuimos llamados a Porque vivir. se não há viver, Porque si no hay un vivir, então não há manifestação de Cristo. entonces no habrá Então manifestación de sempre Cristo. Satanás vai bater nessa tecla. Entonces Satanás siempre, A primeira coisa, lo primero que él va a hacer não deixa ver. no es que no se deja ver. Se eu perguntar a você nessa noite, Si yo le pregunto a usted esta noche, você já viu Satanás? ¿usted ya vio a Satanás? Certamente você não o viu. Certamente usted no lo ha Pode visto. ser que algum dos seus asseclas, Pueda que, pode ser que algum dos seus anjos, dos seus pueda que alguno de asseclas, sus ángeles, pode ser que você tenha tido algum tipo de visão, pueda que usted haya, algum tipo de visão. usted en algún momento haya tenido algún tipo de visión, Satanás nunca se deixa ver. pero Satanás nunca se deja ver. Isso faz parte da sua obra destruidora. Eso hace parte de su obra. Destruidora. Destruidora, de destruir. Eso hace parte de su obra destructora. Assim é. Uma outra forma que ele se manifesta Y otra forma en la que é él se sempre manifiesta fazer ocultar es siempre hacerse ocultar. a obra efetiva de Cristo na sua e na minha vida. Es que usted tampoco pueda ver la obra efectiva de Cristo en su vida. Existe uma efetividade da obra de Cristo Porque existe una efectividad de la que obra se de Cristo manifesta na vida da que igreja. se manifiesta en la vida de la iglesia. O que o diabo faz? ¿Y qué es lo que el diablo Ele hace? oculta de alguma forma isso. Él también oculta de alguna manera esto. Então, quando isso é oculto aos olhos da igreja, Entonces, cuando esto está oculto a los ojos de la mesmo a iglesia, igreja sendo rica, aunque la iglesia sea rica, se torna pobre. se torna pobre. Ela não consegue efetividade sobre o reino das trevas. Ella no consigue, Efetividade no sobre o tiene reino das ninguna trevas. efectividad sobre el reino de las tinieblas. Por que não tem? ¿Y por qué no la tiene? Porque as armas das suas milícias não são carnais. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, São poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. sino que son poderosas en Dios para la destrucción de Então os nossos fortalezas. olhos precisam ser abertos. Entonces nuestros ojos necesitan ser abiertos. Como alguém que vai edificar, ¿Y cómo es que alguien debe edificar de repente muda a prioridade. y de repente muda su prioridad? Isso já aconteceu com você, meu Eso irmão? ya aconteció con Com ustedes, você, minha irmã? con usted, hermano. Não precisa levantar sua mão. Y no necesita levantar su mano. Comigo já aconteceu algumas vezes. Porque conmigo ya aconteció algunas veces. Às vezes estamos muito bem, A veces estamos muy bien, ouvimos a palavra, escuchamos la cantamos palabra, uns louvores, cantamos las fala assim, alabanzas olha, agora eu estou transformado. y ahora vamos a ser Mas transformados. quando chega na segunda-feira, Pero no llegamos ni siquiera al tudo lunes parece voltar ao que sempre y foi. parece que todo vuelve como a O ser que como está antes fue. acontecendo aqui? Entonces, ¿qué acontece allí? Isso é uma obra destruidora de Que es Satanás. una obra destructora de Satanás. O que está ocorrendo
ocorrendo aqui? ¿Y por qué está ocurriendo Eu não estou esto? tomando posse de fato daquilo que Deus fez por mim. Porque no estoy echando mano de lo que Dios ya hizo por mí. Então, por que estamos perdendo prioridade? Entonces, ¿por qué es que estamos perdiendo la prioridad? Por que esse povo deixou de edificar a casa de Deus? ¿Por qué este pueblo dejó de edificar la Eles casa de Dios? saíram para edificar. Ellos salieron para edificar Tiveram alguma oposição y tuvieron alguna e aí oposición. começaram a parar. Y ahí empezaron Mas a nós detenerse. descobrimos Pero ahora que descubrimos a ênfase mudou. que el énfasis E cambió. isso também pode acontecer na nossa Y eso vida. también nos puede suceder a Mas o nosotros. que eu queria falar para você, Y eso es lo que yo les quería você decir. pode dizer para mim, Y usted me puede decir, Roger, Roger, preste atenção. ponga Eu atención. participo de todas as reuniões da igreja. Yo participo en todas las reuniones de Toda la vez que iglesia. tem o partido pão na minha localidade, aí estou eu. Siempre que se comparte el pan en la localidad, ahí estoy yo. Inclusive, muitas vezes sou eu mesmo que parto o pão para os irmãos. Incluso a veces soy yo mismo quien parte E el pan você a los também hermanos. nunca viu eu pregando. Y usted nunca, Viu eu pregando. y nunca me vio predicando. Você não sabe o que você está falando. Usted no sabe de lo que está hablando. Irmão, mas exatamente não é disso que eu estou falando. Y hermanos, de hecho no es eso de lo que yo Nós estoy hablando. podemos fazer muitas coisas. Porque nosotros podemos hacer muchas E cosas. ainda assim o nosso coração está distante. Y aún así nuestro corazón está lejos. Então o que o Senhor precisa nos falar através de Ageu? Entonces, ¿qué es lo que Dios necesita decirnos a Vocês través de Ageo? subiram para edificar. Que usted, Subiram para edificar. que ellos fueron a edificar E a oposição y hubo oposición do sistema religioso, del sistema do religioso, sistema político del sistema e político do sistema y econômico del sistema te económico. tirou da rota. Del- Sacou você da rota. Y Tirou você da rota. todas esas cosas le desviaron a usted el camino. Isso acontece, irmãos, Y eso sucede, hermano. dioturnamente. Y Dia e noite. eso ocurre día y noche. Você quer um exemplo? ¿Quieren un ejemplo? Você vai trabalhar. Amanhã é feriado aqui, não? Sí. Aí. Na terça-feira, Cuando lleguemos al martes, você vai trabalhar. usted va a tener que ir a trabajar. Eu não estou profetizando. Y yo no estoy profetizando nada. E quando você chegar lá, Pero cuando usted llegue allí, seu patrão vai dizer para você: su jefe lo recibe eu vou dobrar o seu salário. y le dice que va a cambiar su sueldo. E você vai dizer o quê? ¿Y usted qué va a decir? Na reunião da noite? En la reunión de la noche, Que o Senhor te abriu uma grande porta. le vas a decir, no, el Señor me abrió una gran puerta. Ah, que maravilha. Então os irmãos vão pedir para você contar o testemunho. Entonces va a ser algo maravilloso y los hermanos van a pedir que usted cuente su testimonio. E aí você vai dizer: Y ahí usted va a meu decir, patrão dobrou o meu salário. mi jefe me duplicó el sueldo. Um irmão que estiver ao seu lado, Y hay un hermano que está a su lado, se ele tiver um mínimo de discernimento, si tuviese el mínimo discernimiento, se ele tiver um mínimo de discernimento, si él va a tener un mínimo de discernimiento, ele vai perguntar a você: él le va a preguntar a usted, e quantas horas mais ¿y cuántas horas más você vai ter que trabalhar? vas a tener que trabajar? Entenderam? ¿Se lo entendieron? Nunca vi salário Yo nunca vi un salario que venha acompanhado de menos trabalho. que aumente y venga acompañado con menos trabajo. Esse é o sistema econômico Ese es el sistema económico que faz nos tirar da prioridade. que nos hace desviarnos de la prioridad. Então também tem a questão do sistema político Y también vemos esa cuestión del sistema e político também do sistema religioso. y también del sistema Não religioso. vou querer entrar em detalhes porque o nosso tempo não vai permitir. Y no voy a poder entrar en detalles porque el tiempo no lo Mas permite. esse é um tridente de Satanás Pero ese es el tridente de Satanás que trabalha sem você e eu perceber. que trabaja sin que usted y yo lo podamos Daqui percibir. a pouco você está com um grande salário, Y de aquí a poco usted va a tener un gran salario, consegue trocar o seu carro, usted va a poder cambiar su carro, comprar sua casa, comprar su casa tudo está y maravilhoso. todo está maravilloso. Mas a sua família não reúne mais. Pero su familia ya se Você já não perdió. consegue ter a mesma frequência nas reuniões da igreja. Usted ya no va a poder asistir con la misma frecuencia O a las seu reuniones de la coração e iglesia. o meu coração já não é tão quente quanto antes. Su corazón y mi corazón ya no arde como antes. Seu bolso e o meu bolso está quente. ¿Su qué? Bolso. Su bolso está caliente. O meu também. Y el mío también. E isso é uma metáfora, viu? Es una metáfora. Meu bolso não está tão quente assim. Porque en realidad mi bolsillo no está así. Mas assim como o bolso fica cheio, Pero así como esa billetera se está llenando, fica quente, está siendo como calentada, o coração começa a esfriar. mi corazón empieza a ser enfriado. Jamais vamos descobrir que Satanás estava por trás Y daquela no história. vamos a descubrir que Satanás estaba detrás de todo Tudo esto. que acontecer na nossa vida que não seja para glorificar a Deus, Todo aquello que ocurra en nuestra vida que no sea para glorificar a Dios, irmãos, é para tirar a nossa prioridade. hermanos, es para quitarnos de nuestra prioridad. Então agora o nosso caminho começa a modificar.
Entonces nuestro camino empieza a ser modificado. Meu coração era cheio de desejo e de amor pelos meus irmãos. Que mi corazón sea lleno de ese deseo y Meu ese amor coração por los hermanos. era cheio, era cheio. Mi corazón estaba antes lleno de amor por los hermanos. Sim, o meu maior prazer era sair correndo do meu trabalho, ainda que à noite. Y a mí me daba como mucho placer salir corriendo de mi trabajo, aunque fuera muy tarde en la noche. Ainda que à noite. Y aunque fuera de Eu queria noche, correr para a reunião da yo igreja. salía corriendo a la reunión de la Eu sempre iglesia. tive esse prazer de estar com meus irmãos. Porque me producía mucho placer estar con los hermanos. Porque eu entendi que nós precisamos ser edificados juntos. Porque yo entendí que nosotros necesitábamos ser Mas edificados o que está juntos. acontecendo agora? Pero ¿qué está sucediendo ahora? Algumas desculpas começam a ganhar o nosso coração. Algunas excusas empiezan a penetrar nuestro Ah, corazón. irmão, estou trabalhando muito. Ay, hermanos, que tengo mucho Já trabajo. não posso dedicar tanto. Ya no les puedo dedicar tanto tiempo. Ah, irmão, já não é possível. Hermanos, ya no se puede. Sabe o que Deus pode fazer? ¿Y sabe qué es lo que Dios puede hacer? Por amor a nós, Por amor a nosotros, tira o seu trabalho. suelte su trabajo, quita su trabajo. Novamente, Y nuevamente, não estou profetizando coisa ruim para você. no les estoy profetizando alguna cosa mala, O que eu estou dizendo sino solamente estoy é que a diciendo prioridade do nosso coração que aquello que debe ser prioridad en nuestro corazón, deve ser a edificação da casa de Deus. que es la edificación de la casa de Vamos Dios. novamente nos lembrar desses dois grandes privilégios: Y vamos nuevamente a recordar estos dos grandes privilegios: sermos filhos de Deus ser hijos de Dios e sermos chamados para representá-lo. y ser llamados para representarlo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos seguir depois. Eu espero que os irmãos possam descansar um pouco. Vamos a continuar después y espero que puedan descansar un poco. Amanhã seguimos novamente. Y mañana Que o continuamos. Senhor nos ajude. Que el Señor nos Que o Senhor ayude. vá aquecendo os nossos corações. Que el Señor, Vai aquecendo os nossos que el corações. Señor caliente nuestros corazones. Não apenas para ouvir mais uma palavra, No solamente para escuchar una de palabra mais más uma conferência. o una conferencia Vamos más, colocar os nossos ouvidos com atenção. sino que vamos a poner nuestros oídos con A atención palavra de Deus, irmãos. en la palabra de Dios, Para que hermanos, possamos avançar. para que podamos Para que o Senhor avanzar, volte a aquecer o nosso coração. para que el Señor vuelva a calentar nuestro Para que o Senhor corazón, nos tire do espelho d'água. para que Nos tire do espelho d'água. para que el Señor nos quite como ese espejismo, E nos faça aprofundar sino que nos permita profundizar as águas profundas. en las aguas profundas. Nós somos chamados para uma coisa, No somos llamados para ninguna otra cosa, nem sequer duas. ni solamente dos, Uma única coisa. solamente una única Não vamos cosa. desperdiçar o nosso tempo. Y no vamos a desperdiciar Não vamos nuestro perder tiempo. a prioridade agora. No vamos ahora a perder la prioridad. Não vamos nos voltar para as nossas coisas. No nos vamos a volver a nuestras cosas, Vamos continuar em Deus sino que vamos a continuar en Dios, e na sua edificação. en su edificación. Quero ouvir um amém de vocês. Quiero Ouvir um amém de vocês. oír un amén de ustedes. Amém? Bendito seja o Senhor. Amén. Fique de pé, vamos orar. Entonces, Por permanezcan en pie y vamos a orar.